Você estuda, estuda, estuda e parece que nada entra, talvez você esteja cometendo alguns erros que sabotam seu aprendizado. E hoje eu vou te mostrar 5 erros mais comuns e como corrigi-los. Oi, gente, meu nome é Bruna e trago um pouco desse assunto de estudos, residência, curso e áreas afins, um pouco para esse canal. Hoje a gente vai falar sobre esses erros mais comuns e não vamos arrodear, vamos começar pelo primeiro. O primeiro, de tudo, eu tenho que falar aqui, é o estudo passivo. Então, basicamente, é quando você estuda lendo o conteúdo. O nosso cérebro precisa ser desafiado. Não dá pra gente só ficar relendo o material. A gente não vai conseguir fixar somente com isso. Hoje em dia, tem alguns estudos que trazem alguns tipos de abordagem da forma com que você estuda alguma matéria ou algum conteúdo e verifica se você realmente absorveu. E a parte passiva, que é quando você só fica lendo, jurando que está entendendo tudo. Quando você vai treinar, quando você vai verificar, você não conseguiu absorver tudo realmente que você achou que tinha absorvido. Então, mas aí eu grifo, passo marca-texto, mas mesmo assim, não é um estudo ativo. Então, utilize, se você gosta de ler, utilize mapas mentais, faça algum tipo de resumo. Enquanto você lê, tenta anotar umas partes que você acha mais importante daquele assunto, o que você mais ficou em dúvida, mas não deixe de fazer uma parte do estudo um pouco mais ativa. O segundo erro que mais acontece é não revisar. Isso mesmo. Às vezes você faz um estudo ativo, você faz questões, você faz mapa, você tem um estudo muito bacana, mas você não revisa. Então a gente precisa revisar aquele assunto para a gente não esquecer e a gente poder entender, o nosso cérebro poder entender que aquilo é importante, que é uma informação para ser guardada. Quando a gente só estuda um assunto uma vez e não revisa mais ele, depois de um tempo você vai acabar esquecendo. Por quê? Porque aquilo, o seu corpo, o seu cérebro entendeu que aquilo não era importante o suficiente, visto que você só viu uma vez. Lembra as coisas que a gente faz no dia a dia, ou que a gente tem um hábito, um costume de estar fazendo sempre? Alguns assuntos, algumas abordagens que a gente estuda, que a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, A gente que, vamos supor, eu sou da área da atenção básica, vejo muito um assunto e aí estudo sobre aquilo, pratico aquilo no dia a dia. É um assunto que meu cérebro entende já que é importante e que eu preciso saber. Mas tem assuntos que eu não uso na minha realidade, vamos supor, centro cirúrgico, que aí meu cérebro, por mais que eu já estudei, não guarda aquilo porque eu não revisei. O que eu reviso é o que ele vai ficar guardando. Então é super importante a gente fazer revisões. Você estimula um prazo, você pode fazer de acordo com o assunto, a dificuldade que foi esse assunto para você. O terceiro erro, e esse aqui é um pouco polêmico, mas vamos lá. Estudar sem pausas. O que acontece? A gente acaba vendo esses vídeos do pessoal maratonando um estudo, Não faz nem sequer uma pausa, pega ali horas e horas, mas não é tão produtivo assim, e você pode ficar cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Você pode achar que tá lá estudando, absorvendo o conteúdo, mas não está, porque a gente cansa, a gente precisa de um momento para relaxar e, entre aspas, nos entreter um pouco para depois voltar pro conteúdo. E quando eu falo nessa parte de pausa, não é pra gente pegar o celular ou fazer coisas que a dopamina joga a gente pra lá pra cima e são coisas rápidas e viciantes. Quando eu tô estudando e faço uma pausa, seja no modo Pomodoro, como exemplo, estudei 30, eu vou pausar 5 ou 10. Não é pra eu pegar o celular e ficar mexendo, não. É pra você brincar com seu cachorro, é pra você dar uma pausa pra ir no banheiro, beber água, fazer um lanche rápido. São essas pausas que fazem com que a gente entenda que vamos voltar e focar no computador, focar nos estudos. E não uma pausa de rede social, que quando você parar para poder estudar, você vai dizer, queria ficar mais tempo na rede social. Essa pausa vai lhe prejudicar. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Quarto erro. Esse quarto erro aqui, você pode achar que não tem nada a ver, mas tem muito, que é o não dormir direito. Isso mesmo que você escutou. Sabe, quando a gente não dorme bem, a gente não consegue guardar as memórias dos nossos estudos. A gente não consegue fazer essa memorização do que a gente estudou, do que a gente realmente aprendeu, fixar na nossa cabeça. Não dá. A gente precisa ter um sono adequado, um sono tranquilo. Não adianta eu passar madrugadas e madrugadas estudando e pego no outro dia e tenho uma rotina corrida e para cansada e vai estudar, mal dorme. Não vai funcionar. Você pode ter uma rotina mais puxada, mais exigente com seus estudos, mas isso não quer dizer que você não vá dormir bem. Você precisa dormir bem para fixar os conteúdos e também para ter uma rotina de estudos adequada, uma rotina boa que você realmente consiga absorver durante
os estudos, né? Você esteja realmente aprendendo de forma ativa e não passiva. Quinto erro que eu anotei aqui é usar sempre o mesmo método de estudo. Gente, isso eu fazia demais. Eu gosto muito de responder por questões, como vocês já sabem. Mas eu acabava fazendo isso com todos os tipos de assunto e não funciona. Cada assunto, às vezes, tem que ter uma abordagem diferente. Por quê? Seja o conteúdo, seja o seu nível de dificuldade daquele conteúdo. Então, muitas das vezes, se eu tenho uma dificuldade em um conteúdo, eu preciso fazer uma abordagem mais aprofundada do que somente questões. Tá compreendendo? A gente precisa elaborar um tipo de método para cada assunto, para cada nível de questões. Então, a gente precisa diversificar os métodos, porque tem assuntos que realmente funcionam com as questões, mas tem outros que precisam de um mapa mental, que você precisa sentar para assistir uma videoaula, ler um texto, responder questões, então tudo fica variando. Você se identificou com alguns desses erros? Se sim, me diga aí o que é que você vai mudar e qual foi o erro. Se gostou desse vídeo, curta, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!